Que bom, boa noite mais uma vez. Quem está feliz aí? Não ouvi, quem está feliz? Bom demais, a gente está junto. Primeira vez não me apresentei, então para você que está nos visitando, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja. E como já foi dito e eu repito, nós estamos muito felizes de receber você aqui nessa noite. Então sinta-se abraçado por nós, mesmo a gente não podendo te abraçar. E saiba que você é muito especial para nós. Nós temos orado por você antes de você estar aqui. Nós temos pedido que Deus derrame bênçãos sobre a sua casa antes mesmo de você conhecer a gente. E nós cremos que Ele já começou a fazer isso na sua vida e na sua casa. Que bom, né? Bom demais. Mas está faltando alguma coisa, não está? Está faltando alguma coisa? Não? Cadê a família Iban? Família mais linda da face da terra. E coisa boa. Muito bom a gente estar junto, sempre juntos. Bom, gente, vamos começar. Hoje eu estava falando ali atrás, tem momentos que Deus ele vai tomando, Deus toma conta do culto. O culto é dele, a igreja é dele, a gente planeja, mas tem momentos que a gente vai vendo que às vezes vai acontecendo coisas, vai tomando conta e o horário vai passando. Eu virei pro pessoal e falei, eu acho que hoje vai até às 11 o culto. Mas é do jeito que Ele quer. A gente se organiza, mas Ele quer fazer algo na sua vida. Então preste atenção e esteja atento, tá bom? Antes da gente ir para a palavra, vocês perceberam que os pré-adolescentes aí, pré-adolescentes não, uma turminha aí de 6 a 10 anos, que tem pré-adolescente junior junto, eles voltaram para o culto Kids agora. Os pais estão felizes por isso? Estão felizes por isso. Agora, olha só. Isso vai estar acontecendo, mas também eu creio que aconteceu algo fantástico para nós durante a pandemia. Porque a gente percebeu que eles aprenderam a estar aqui conosco também. Muitos deles estavam aprendendo ali no momento de aprendizagem, onde eles ficam quietinhos, eles estão ouvindo, pegando a palavra de Deus, ruminando durante a semana. Então nós vemos crescimento em eles estar junto conosco aqui. Então olha só, para vocês já ficarem atentos, de 2 em 2 meses, nós vamos deixar eles ficarem aqui com a gente. Então eles vão cultuar aqui dentro conosco, tá bom? Nós queremos que eles continuem aprendendo a estar conosco e eles entendam que o espaço deles não é lá, mas é tudo aqui. A gente quer que eles entendam que a igreja também é dele, esse momento também é para eles também, tá certo? Então se preparem para isso. Gente, nós temos falado, nós estamos numa série aqui de provérbios. Então você que está nos visitando, nos acompanhe aí, vá lá no nosso canal do YouTube, ouça as mensagens, tem sido bênção. Tem ou não tem? Tem sido bênção, tem sido eu tenho ouvido muitas pessoas falar que passaram a semana analisando o coração e pensando se as atitudes vinham do coração ou não, como que era, se era movido por Deus ou não. Então tem sido bênção. Mas antes de começar, eu quero contar um negócio que aconteceu comigo. Tinha um certo tempo que eu estava mudando de cidade, estava mudando então de igreja também. A gente estava indo ajudar uma igreja. E antes da gente ir para esse lugar, um bom amigo, ele me deu um alerta para nós sobre uma pessoa da igreja. Ele já conhecia a igreja, já tinha vivenciado lá no meio daquela igreja, e ele deu um alerta a respeito de uma pessoa. E ele falou, olha, toma cuidado com tal pessoa, essa pessoa ela é insubmissa, essa pessoa às vezes fala o que não deve falar. Então nós chegamos nesse lugar, começamos a cultuar, passou um tempo e nós conhecemos essa pessoa. E conforme nós fomos conhecendo essa pessoa, porque quando você ouve algumas coisas assim, você fica, você dá aquele passinho para trás, vamos analisar, vamos ver. Mas quando o tempo passou e conforme nós fomos conhecendo essa pessoa naquela igreja, nós começamos a perceber que aquela pessoa não era nada daquilo que foi falado. Ela não era uma pessoa insubmissa, pelo contrário, era uma pessoa super submissa a Deus. Era uma pessoa super responsável e uma pessoa que amava tanto a Deus, ama tanto a Deus, cultuando a Deus, exercia os seus dons com zelo, buscando a glória de Deus. Então foi um negócio, uma experiência totalmente contrária do que a gente estava imaginando. Já aconteceu isso daí com você alguma vez?
de você talvez passar por algum relacionamento, ou por uma experiência, ou começar um relacionamento com alguém, onde você não se aprofunda, então você tira conclusões a respeito daquela pessoa. Alguém já fez isso? Ou só eu já fiz isso? Alguém levanta a mão aí para me ajudar então. Você já fez isso também. Às vezes a gente olha para a pessoa, tem gente que acontece isso, olha para alguma pessoa e fala assim, não fui com a cara. Hã? Alguém fala isso? Esse não fui para a cara, gente, você nem conheceu a pessoa ainda. Você nem ouviu a voz da pessoa ainda. Você só olhou, já no meu tique-teco não bateu aqui, ó. O tique-teco dela que comeu aqui não bateu. Mas é interessante porque às vezes a gente se aprofunda naquele relacionamento, a gente abre o nosso coração e quando isso acontece, de abrir o coração em vez de se afastar, a gente começa a vivenciar uma coisa que às vezes não era o que a gente pensava. Às vezes você pensa, nossa, aquela pessoa é arrogante, hein? Orgulhosa, estrelinha, estrelinha. Mas daí você começa a conversar com a pessoa, você começa a viver com a pessoa, você começa a realmente abrir o coração, tirar os preconceitos e você começa a se aprofundar. Às vezes você vai ver que a pessoa é totalmente o contrário daquilo. É uma pessoa humilde que ama Jesus e que quer viver o Evangelho. E isso acontece. Nós nos enganamos. E é interessante porque às vezes você se relacionou com uma pessoa pensando que ela era direita, honesta. E depois você foi ver que não era. Alguém já aconteceu isso? Por acaso algum ladrão chega falando que vai roubar? Não, ele chega falando que é o cara mais honesto do mundo. Às vezes você se casou com uma pessoa que parecia o príncipe encantado. Não, levava flores. Ia buscar, abria a porta do carro. Você batia a porta do carro, o cara, não tem problema. Casou. O bicho virou bruto. Bate a porta do carro, não tem geladeira em casa, não. Entra logo, vai mulher, entra, estamos com pressa. Não é mais abre a porta. Às vezes isso acontece conosco. Nós vivemos em um momento, na verdade não só um momento, nós vivemos uma vida onde muitas vezes somos enganados, mas muitas vezes enganamos as pessoas nos relacionamentos que a gente tem. E hoje eu quero falar um pouco com você, e eu quero que você olhe comigo em Provérbios, porque Provérbios vai falar a respeito do nosso coração nesse sentido. De como às vezes somos enganados por pessoas, mas como também enganamos pessoas, na maneira que nós somos. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode acessar aí comigo, Provérbios 26, 23. Se você está visitando, fica tranquilo, você pode acompanhar aqui no telão com a gente. E olha só, diz o seguinte, Provérbios 26, 23. Como um vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração, presta atenção, repete aí comigo, coração maligno. Presta atenção, o que está acontecendo aqui, o que a palavra de Deus está ensinando aqui para a gente, o que Provérbios está mostrando aqui para a gente a respeito do coração. Lembrando que a primeira mensagem que eu falei a respeito de coração, uma das coisas que a gente precisa fazer é guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte de vida, da nossa vida. Então nós precisamos guardar, lembrando que o nosso coração, as nossas crenças, os nossos valores estão ali. Quando fala coração, está falando do mais interior, mais profundo de nós. Está falando de quem nós realmente somos. Então o que Provérbios está ensinando aqui, o que Salomão está mostrando para a gente, por meio dessa figura de um vaso, ele está dizendo o seguinte, olha, como um vaso de barro, coberto de escória de prata. O que é escória? Escória, quando você coloca um metal para ser purificado, ele vai soltando um negócio preto, que são resíduos do metal. Aquilo lá é chamado de escória do metal. E ele está dizendo o seguinte, olha, assim como um vaso de barro, mas coberto com uma escória do metal. Em outras palavras, um vaso que parece de metal, um vaso que parece valioso, um vaso que parece bonito, um vaso que você fala assim, que vaso? Daí você chega perto e começa a analisar, você fala assim, é de barro. É uma porcaria isso daqui. Não é verdadeiro.
Então ele está dizendo, assim como um vaso que não é verdadeiro, ele tem aparência de algo, mas não é aquilo que aparenta, assim também é o coração maligno, o coração do ser humano, lembrando aquilo que nós já vimos. Todos nós somos pecadores, todos nós, na nossa essência, no mais profundo do nosso coração, nós somos pecadores. Nós agimos achando que todas as nossas obras, todos os nossos caminhos são puros, mas o que nós vimos? Mas é Deus que pesa os nossos caminhos. Só Ele consegue olhar a mais profunda intenção do nosso coração e julgar ela, pesar ela para realmente ver se é pura, se é santa e se é verdadeira. Porque muitas vezes achamos que é, mas nós estamos agindo de maneira egoísta. Por quê? Porque no fundo do fundo, Jesus ele falou o quê? Que é do coração do homem que surge essas coisas, pecados, maledicência, imoralidade sexual. E ele vai falando. Então, o que nós vemos aqui é que nós precisamos, então, é que por trás de uma máscara, preste atenção nisso daqui, existe um coração hipócrita. Então, hoje eu vou falar um pouco de hipocrisia com você. Muitas vezes vivemos num mundo onde a gente vê isso com muita força. Isso sempre existiu, tá? Mas hoje com as redes sociais a gente vê ainda mais a hipocrisia. A gente vê pessoas vivendo com uma máscara, mas por trás são outras pessoas. E Provérbios está nos alertando, ele está nos mostrando que existe algo diferente. Eu quero mostrar algo para vocês aqui hoje. Preciso de um voluntário. Cadê o backstage? Backstage, sobe aqui para mim. Segura o microfone aqui para mim rapidinho. Por trás dos nossos corações, ou por trás das nossas vidas, nossa aparência, existe um coração, que é ali que realmente somos quem somos. Segura aqui para mim, por favor. Conseguem enxergar aqui? Estão enxergando? Tá, eu vou pegar um maior. Pedir para um irmão muito querido fazer um maior. Preste atenção nisso daqui. Eu quero que você olhe aí comigo e me fale qual que é maior. Brinca comigo aqui também, né? Poxa, alguém me ajuda aí. Qual que é o maior? Obrigado. Qual que é o maior agora? Isso, agora desse lado. Ele não parece, pelo menos? Parece. Ele parece que um é maior que o outro. Ó. Posso até colocar aqui, ó, na mesma medida. Ó. Mas quando a gente troca o lado, você percebe que o outro fica do mesmo tamanho. Mas quando você junta os dois são iguais. Obrigado, viu? Acontece isso na nossa vida. Os nossos olhos enxergam coisas que às vezes a gente pensa, é isso, eu tenho certeza que é assim. Você já afirmou coisas na sua vida que você tinha certeza, você fala, é assim. Isso daqui é bom quando acontece no casamento, né? O marido afirma com aquela certeza, porque é, e depois não é. O marido não gosta quando isso acontece, a esposa fica doida com o marido. Mas isso acontece. Meus irmãos, é isso que o Provérbios está mostrando para a gente. Ele está mostrando que existe uma realidade a respeito de nós, que muitas vezes não mostramos. E a gente precisa lidar com isso. Então, o que realmente está no nosso coração é quem nós somos. Você não é aquilo que você aparenta ser. Vocês estão vendo que eu troquei o corte de cabelo aqui? Quem gostou, levanta a mão, por favor. Dá um alô pra mim aí. Então, às vezes a gente olha pro corte. Hoje a gente teve uma discussão ali sobre estética entre alguns homens. Tem outros aí que mudaram a estética, ficou bonito também. Mas olha só, nós não somos, muitas vezes, aquilo que aparentamos. A gente julga a aparência, a gente julga se a pessoa não tem a mesma cor, nós julgamos se ela tem um cabelo diferente, se ela tem um tamanho diferente. Um certo homem, uma certa vez, olhou para mim e falou assim, grande homem. Grande homem, brincando com o meu tamanho. Às vezes a gente fala isso. Às vezes a gente julga por coisas bobas da nossa vida.
Às vezes porque a pessoa aparenta ter uma ideologia diferente da nossa, aparenta ter respostas diferentes da nossa para certas questões da vida, e a gente julga. Aquela pessoa é isso. A minha esposa, o meu marido é assim. Quantas vezes eu tive que sentar no aconselhamento e falar, calma aí, eu acho que não é assim. Vamos olhar aqui mais profundamente. E a gente precisa olhar para o coração. Então olha só o que Provérbios 27, 19 vai falar aqui. Você pode abrir ou ler aqui com a gente. Diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Preste atenção. Assim como você vai lá na beira de um lago bonito, cristalino, e você coloca a cara assim, e você consegue enxergar o seu reflexo. Você consegue pentear o seu cabelo. Você consegue ver se sua maquiagem está borrada. Você consegue ver se você está com um pedaço de carne no meio dos dentes. Desse jeito, da mesma forma, Provérbios está nos ensinando que, olha só, está nos ensinando que o coração, o teu coração e o meu coração reflete quem nós somos. O teu coração, as suas convicções, os seus valores, os seus pensamentos mais profundos, os seus desejos mais secretos, eles sim são quem você é. Isso dói, não dói? Eu quero que você imagine o seguinte comigo. Se a gente tivesse uma máquina aqui, onde a pessoa entrasse, e a gente conseguisse ver num telão, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, tudo aquilo que está dentro do teu coração, as coisas que você já passou e que você carrega, mágoas, alegrias, tudo. Eu quero saber aqui com toda honestidade, levanta a mão mais uma vez para me responder, quem entraria nessa máquina? Alguém teria coragem de entrar? Não, né? Sabe por quê? Porque nós escondemos quem nós somos. Essa é a realidade. Por que um discipulado é tão difícil? Por que é tão difícil a gente viver uma vida onde a gente abre o coração e fala, eu estou passando por essa luta? Por que é tão difícil para eu abrir meu coração para um irmão que ama Jesus e que eu vejo Deus na vida dele e falar assim, eu preciso de ajuda. Eu tenho problema nesse vício. Eu tenho problema com imoralidade sexual, com pornografia. Eu tenho problema com mentira. Eu tenho problema com a minha língua. Por que é tão difícil abrir a nossa boca e falar? Porque o que Provérbios está ensinando para nós é que nós precisamos viver uma realidade, uma verdade. Preste atenção nisso daqui que eu vou te falar. E eu falo muito em aconselhamentos com casais. Deus, Ele constrói em cima da verdade e não em cima da mentira. Se você quer crescer na sua vida, presta atenção no que eu estou dizendo. Se você veio aqui, está aqui pela primeira vez, e sua vida está uma bagunça, e você quer uma mudança na sua vida, preste atenção. Deus constrói em cima da verdade, não em cima da mentira. Quem é o pai da mentira? Quem? Isso. E ele veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Pai da mentira e veio para roubar, matar e destruir. Presta atenção, ele destrói, Deus constrói na verdade. É isso que Deus faz. Se você quer uma construção na sua vida, se você quer viver algo novo, se você quer viver mudando de etapas na sua vida, num processo de crescimento contínuo com Deus, você precisa viver a verdade. E uma das coisas que nós vemos aqui, que Provérbios ele está mostrando para nós, é que nós não devemos viver a mentira. Nós não devemos espelhar algo que não somos. Eu não estou dizendo que você deve falar tudo que está no teu coração. Porque a mesma Bíblia que fala que devemos viver a verdade, ela fala que nós devemos saber usar a nossa língua. Porque a nossa língua é como fagulha. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero mostrar tudo que está dentro de mim. Gente, se todo mundo aqui mostrar o que está pensando, vai dar ruim. Então nós temos que saber controlar a nossa língua, saber falar para quem realmente tem que ser falado, e saber, em vez de, por exemplo, às vezes alguém me magoou, me chateia, faz alguma coisa que eu não gosto. Em vez de eu ir tratar com essa pessoa, como a Bíblia fala, o que a pessoa faz normalmente?
Fala para uma outra pessoa o que aconteceu, depois fala para outra pessoa, e porque está chateado com outra pessoa, e daí quando você vê, está todo mundo sabendo da vida da outra pessoa que não tem nada a ver, e a história já mudou, e o negócio está feio, e você difamou uma pessoa, que às vezes quando você vai conversar, não tinha nada a ver com aquilo que você estava pensando. E a pessoa prontamente fala assim, perdão, cara, eu não tive essa intenção. Nós precisamos viver uma realidade, a realidade que está mais profunda no nosso coração. O que Provérbios está mostrando para a gente é o seguinte, é que não somente o coração reflete quem nós somos, como também o oposto disso funciona, nossas aparências não expressam quem realmente somos. E aí é o outro contraste que eu quero falar para vocês. Porque o que nós temos vivido nas redes sociais é justamente isso. Nós temos uma geração que cresce achando que são aquilo que as pessoas nas redes sociais falam que elas são. É isso que tem acontecido. A crítica, aquilo que alguém fala, de algo que você faz, um like que você recebe ou deixa de receber, aquilo começa a formar o caráter dos pequenos jovens que estão vindo por aí. Dos pré-adolescentes, adolescentes e jovens que estão no meio das redes sociais, os influencers. E eles começam a achar e criar achar que são aquilo que as pessoas estão dizendo, aquele personagem que eles criam nas redes sociais. E por isso nós vemos nas redes sociais, sabe o quê? Uma pessoa botando foto lá, tá tudo bem, e o casamento destruído. Felizão, vai lá, tira uma foto com o marido, saindo com o marido, saindo do carro, tira aquela fotinha assim, os dois dando um sorriso, juntinho. Dia seguinte, sabe o que é no dia seguinte? Posta assim, estamos divorciando. Como do dia seguinte para hoje o negócio está assim? Não está assim do dia para a noite. Existe um relacionamento que está todo quebrado, já faz tempo, mas o que nós postamos, e por enquanto eu não vi alguém postando uma realidade da sua vida. A pessoa descabelada, quando acorda de manhã. A pessoa falando, o marido virando, ou a esposa falando para o marido, caramba, vai escovar os dentes que o bafo está bravo. Você não vê coisa assim. Você vê as pessoas viajando nos melhores lugares, você vê pessoas vivenciando as melhores coisas que todo mundo gostaria de vivenciar. Você vê pessoas postando só as melhores coisas da vida. Mas olha só, o pior é que isso não tem acontecido só com os jovens. Aos poucos isso tem acontecido conosco também. Talvez hoje você vive uma realidade diferente, você vem para a igreja, e você talvez é um crente mais velho de igreja. Então o crente mais velho, ele tem que manter uma certa reputação. Mentira isso. Mas o crente mais velho pensa, eu tenho um testemunho a zelar, por causa do nome de Cristo. Mas, gente, a gente não zela um testemunho com hipocrisia. A gente zela um testemunho querendo viver em santidade. Então, você está aqui bonitinho, está abraçado com a esposa, está abraçado com o marido, está tudo ótimo. Mas lá dentro de casa está um caos. Com os filhos está tudo ótimo, mas lá dentro de casa está um caos. Ou às vezes está bem com a família, mas no teu coração você está podre com Deus. Faz 1 ano que você não ora. Faz 1 mês que você não consegue conversar com Deus. Mas você está aqui levantando a mão, pulando e indo. Meus irmãos, adoração, ela não é, presta atenção, não é. Deixa eu refrasear isso daqui. O momento de música da igreja é adoração, mas não é tudo de adoração. O momento de igreja é um reflexo da vida de adoração que vivemos por toda a semana. Quanto mais íntimo você vive de Deus, melhor você adora a Ele no dia a dia. E quando nós chegamos e nos unimos, nós adoramos e o chão treme. Porque a presença de Deus, o Salmo fala, que Deus ele habita no meio do louvor do povo dele.
Então, Deus, ele tem o desejo de manifestar a presença dele, enquanto o povo adora ele em espírito e em verdade, porque viveu uma vida santa durante a semana. Então, a maneira que você vive, a maneira que realmente está no seu coração, importa para Deus. E eu vou ler uma coisa que eu vi essa semana, e eu esqueci de botar aqui, gente, o meu timer, então estou meio perdido no tempo, tá? Então, vocês me aguentam aí. Já está na hora de finalizar, mas não vou finalizar agora não. Olha só, li isso daqui na internet, por uma amiga que postou isso daqui. Aqui é uma mãe, não vou falar o nome, é uma mãe, que ela deletou todas as contas, as redes sociais da filha. Pelo que eu vi aqui, Instagram e TikTok. Entre as duas, a filha tinha mais de 2 milhões de seguidores. 14 anos de idade, essa menina. E daí então, olha só o que acontece. Olha o que ela escreve. Ela fala assim: turminha Tim, eu vou escrever aqui porque recebi muitos directs de seguidores da Nina, querendo saber o que aconteceu por ela ter sumido. Decidi apagar a conta do TikTok e do Instagram dela. Chata, eu sei. Mas nossa função como mãe não é ser amiguinha de vocês, e isso vocês só vão entender em retrospectiva. Papo de tia. O carinho que vocês têm por ela é a coisa mais fofa, mas eu não acho saudável nem para um adulto e muito menos para uma adolescente basear-se em referências de autoconhecimento em feedback virtual. A pessoa começa a achar que é por causa dos feedbacks virtual. Isso é ilusão. E ilusão mete uma neblina danada na estrada de se encontrar. Entre suas mídias eram quase 2 milhões de seguidores, dezenas de fã-clubes, tudo muito doce, mas também prejudicial para qualquer adolescente em processo de descoberta e busca pela individualidade. Eu não quero que ela cresça acreditando que é esse personagem. Não quero ela divulgando roupas inflamáveis de poliéster made in China. Não quero minha filha brilhante se prestando a dancinhas diárias como um babuíno treinado. Acho divertido e mega insuficiente. Triste geração em que isto justifica a fama. Li outro dia que a gente tem que voltar a ter vergonha de ser burro. E é bem por aí. Saudade de quando precisava ter talento em alguma coisa para se destacar. Hoje em dia, a pessoa posta qualquer porcaria e fica famosa. É isso que ela está falando. Ela continua, eu não vou ler o resto. Não sei se ela é cristã, eu acho que ela não é cristã, essa mulher. Mas isso é uma realidade. Essa mãe tirou as redes sociais da filha e presta atenção. Ela buscou briga, não buscou? 14 anos a filha, olha que beleza, fala assim, vem aqui. TikTok já era, Instagram já era, conquistou quase 2 milhões de pessoas, não tem problema, já era. Tudo por quê? Porque essa mãe estava entendendo que aquela influência não estava sendo boa para a vida dela e que ela estava começando a viver um personagem que ela não era. Estava criando uma identidade. Preste atenção nisso daqui. Todos nós temos que descobrir nossa identidade. E muitas pessoas, se eu perguntar aqui, se eu falar assim para você, você sabe quem você é? Você sabe o propósito de vida que Deus te deu? Você sabe a razão pela qual Deus te criou? Você sabe qual é o propósito específico de vida que Deus tem para você cumprir nessa terra? Quase que a maioria vai levantar a mão e falar não. Então vou dizer uma coisa para vocês, às vezes as pessoas buscam a vida inteira por uma identidade, mas buscam no lugar errado. A nossa identidade está no nosso Criador, está na palavra dEle, e quando nós nos relacionamos com Ele, entendemos melhor quem Ele é, e também nós consequentemente entendemos melhor quem nós somos. Então, olha só, nós passamos a nossa vida vivendo o quê? Uma fantasia. Agindo como se fôssemos e não somos. E Deus, Ele está nos alertando e dizendo, não é assim.
Deus se importa com o teu coração, meu irmão, minha irmã, meu querido que está visitando, minha querida que está visitando. Deus se importa com o mais profundo do teu coração. Ele se importa com as suas dores. Ele se importa com aquilo que você está passando. E se você continua escondendo, vivendo uma vida com máscara, isso nunca vai ser tratado da sua vida. Você nunca vai viver o que Deus tem para você. O potencial, a razão, preste atenção. Um homem chamado Moisés, afinal falamos tanto dele, vou falar de novo. Um homem chamado Moisés, não tinha grandes talentos, estava pastoreando o rebanho que era do sogro, não era nem dele, fugido porque fez coisa errada. Esse homem é chamado por Deus e Deus fala assim: olha só, eu sou o grande eu sou, onde você está é santo, tira a sandália dos seus pés. Ele fala um monte de coisa que talvez Moisés não estava entendendo nada. E daí Deus fala assim para ele: eu quero usar a sua vida para tirar o meu povo do Egito, da escravidão que eles estão vivendo, mais de 2 milhões de pessoas. O que acontece? Moisés, eu? Você quer usar eu para tirar esse povo? E provavelmente Moisés estava falando, eu, porque Moisés era gago. Mas você sabe o que acontece nessa história? Moisés, ele se torna um grande líder. E ele é usado por Deus para libertar todo esse povo. E esse povo caminha no deserto, vê milagre atrás de milagre. E chega um dia na terra prometida que Deus queria dar para eles. Por causa do quê? De um homem gago que tinha somente um cajado na mão. E quando ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu só tenho esse cajado, eu não sei fazer nada. Sabe o que Deus faz? Deus fala assim: me empresta esse cajado, joga no chão. Jogou no chão, o que acontece? O cajado se transforma em cobra. Está vendo? O seu cajado na minha mão pode fazer muitas outras coisas. Aquilo que para você não é nada, aquilo que para você parece nada, talvez as lutas que você passa, aquilo que você se vê interiormente e que você sabe que você é. Você fala: eu nunca vou poder ser usado por Deus. Eu nunca vou ser alguém, eu nunca vou ser aquilo que eu sinto que Deus me chamou para ser. Aquilo que às vezes eu vejo na palavra que está falando, você é isso em Cristo Jesus. Eu nunca vou conseguir ser. Presta atenção. O seu nunca não é empecilho para Deus. Quantas pessoas eu ouvi falar assim: eu nunca vou ser pastor. Virou pastor. Doido. Nunca vou casar com pastor. Não fale isso. Parece que já é um decreto do céu já desce sobre a sua vida. Pum! Vai casar com pastor, sim. Como que você sabia disso? Gente, viva a verdade para Deus transformar o seu coração. Porque o que importa para Deus realmente é o seu coração. Preste atenção nisso daqui que eu vou ler para vocês. Você sabe qual é a realidade que nós vemos biblicamente a respeito de um coração? Preste atenção. Isaías 53:3 diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é a padecer, e como quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Presta atenção nisso daqui. O coração mais belo da história, preste atenção, o coração mais belo da história, Isaías 53 está falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. O coração mais belo da história. Essa pessoa não tinha Jesus Cristo não tinha uma aparência bonita de se olhar. Não tinha um corpo mais belo porque foi marcado por cicatrizes. Não tinha a melhor casa ou locomoção da época porque era pobre. Inclusive nasceu num lugar mais humilde que existia. Não viajou para longe, não foi para os melhores lugares do mundo, os lugares mais bonitos da terra, inclusive que é dele, ele não foi. Contudo, o coração mais belo da Bíblia, ele subiu num monte, logo perto de Jerusalém, na saída de Jerusalém, carregando uma cruz, e ali ele pagou o preço pelos meus pecados e seus pecados.
o coração mais belo da Bíblia não tinha aparência bonita, mas tinha o melhor coração que já existiu. Quantos de nós, esse final de semana, atendendo lá com a equipe que foi para Barcelos, você deve ter visto nas redes sociais, Dr. Ismael, com muito carinho, tirou 3 dentes da frente de uma mulher. Estava todo mundo pensando que ela estava preocupada, estava passando mal, chorando. E medimos a pressão, medimos para ver se estava com febre, se estava sentindo alguma coisa, se estava com dor, nada. E eu entendi. Ela está chorando por causa da aparência dela. Nós nos preocupamos muito com as nossas aparências. Mas como está o seu coração? Como está o seu coração? Porque durante todo o Novo e o Antigo Testamento, Deus, Ele se preocupa com os nossos corações. A gente vê na escolha do rei Davi, Deus falando o quê? Os homens olham a aparência, eu olho o coração. Deus falando para o profeta Samuel. A gente vê em Provérbios, Deus se preocupando com o coração, como nós estamos vendo. Nós vemos Deus exortando o povo dele lá em Isaías 29, dizendo assim, ó, esse povo se aproxima de mim com boca e honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A preocupação de Deus na adoração é o coração. A preocupação de Deus com a sua vida é o seu coração. A preocupação de Deus com você não é primeiramente o sofrimento que você está passando, mas é o que esse sofrimento vai causar na tua vida para que você chegue mais perto dele. E às vezes, quantas pessoas eu vi nos sofrimentos mais dolorosos das suas vidas, eles olharam para cima, olharam para o lugar certo, encontraram Jesus e tiveram a história mudada. Pior momento trouxe a melhor mudança da vida. A gente vê depois Jesus ensinando no Sermão do Monte a respeito do coração. Jesus ele falando o que para os seus discípulos? Olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. E Jesus ele vai falar sobre adultério, um monte de coisa. E ele fala o seguinte, olha, não adultera, vocês já ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo. O homem que olhar para uma mulher e cobiçar, já desejar ela no seu coração, já adulterou com ela. Jesus estava ensinando o seguinte: vocês acham que a lei é você ir lá e cometer o adultério? Não, Deus ele se preocupa com o teu coração. Ele olha o mais fundo, você não precisa ir lá. Se do teu coração você deseja, para Deus isso já é suficiente. Para Deus isso daí já é errado. Você precisa ter um coração voltado para Ele, porque o coração é a fonte da sua vida. É no coração que brota a palavra da tua boca. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. E é por isso que Jesus ele vai alertar constantemente a respeito de coração. E Jesus, em Mateus 23, ele, meus irmãos, se você não leu, olha, Mateus 23, lá ele exorta os fariseus, os líderes religiosos da época dele, o povo que se chamava povo de Deus, aqueles professores da palavra de Deus da época. E ali em Mateus 23, ele vai com toda a brutalidade, com toda a força que ele tem, como um homem de Deus, e o Senhor dos Senhores, e ele condena os hipócritas, condena esses homens, com muita rigidez. Ele fala assim: tudo o que vocês fazem é para serem vistos pelos homens. Gostam de lugares de honra nos banquetes, e dos assentos mais importantes nas sinagogas, nas igrejas, vamos dizer. De serem saudados na praça e de serem chamados mestres, rabis. Isso não parece com muitos líderes de hoje? Líderes religiosos de hoje? Pessoas que se dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus. Eu quero finalizar falando dos perigos da hipocrisia. E eu vou falar isso rapidamente. O que a hipocrisia pode causar com a gente? Ela pode causar algo em nós e algo nas pessoas ao nosso redor. Presta atenção. Talvez você está vivendo isso.
ela causa uma confusão na identidade, como eu disse. Você nunca vai conseguir viver o que Deus tem para você, porque você acha que é, você vive uma mentira que você não é. Então presta atenção, você quer viver o que Deus tem para a tua vida? Começa a fugir da hipocrisia, tira a máscara, começa a abrir o coração para quem realmente precisa do teu coração aberto. Às vezes você, presta atenção nisso daqui. Teu marido, tua esposa, às vezes não conhece teu coração. Você abre o coração pro pastor, mas teu marido, tua esposa, às vezes não sabe o que está no teu coração. Esse é o nível de hipocrisia que a gente vive. Abre o coração, resolva os problemas, fala o que está acontecendo, deixa Deus restaurar, porque Deus é o Senhor da casa, da família. Se vocês viverem na verdade, ouça o que eu estou dizendo, Deus constrói sobre alicerces da verdade, e não de mentiras escondidas, ocultas no teu coração. Sim, nós vamos ter que pedir perdão por muitas coisas. Sim, nós temos que nos humilhar um para os outros dentro do nosso lar, para confessar pecados que a gente não tem orgulho deles. Mas quando o lar é dirigido por Jesus, e a gente às vezes toma esses passos, mesmo, presta atenção, mesmo sabendo que pode causar uma confusão dentro de casa, quando a gente confessar. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele começa a reinar no teu lar. Ele começa. Ele é o Deus da verdade. Olha o que acontece. A hipocrisia, o coração que a pessoa que vive com uma aparência, mas tem um coração diferente. Essa pessoa, muitas vezes, ela teme aos homens, ao invés de confiar em Deus. Então o que acontece é que ela não consegue prosperar na vida, ela não consegue crescer em certas áreas da vida, ela às vezes não consegue falar em público. Por quê? Porque ela fica pensando que os outros vão achar dela, aquilo que vai acontecer com ela. Deus precisou tratar isso em mim. Eu já falei para vocês, eu não conseguia ficar na frente de 6 pessoas, dava branco, passava mal, não esqueci o que eu ia falar. Toda vez que eu venho e subo, toda vez que eu vou falar, seja para uma vila de pescadores, como eu fui alguns finais de semana atrás, meus irmãos, é uma luta para mim, porque eu sei quem eu sou. E muitas vezes temos que lutar com temor a homens, mas quando nós não estamos estabelecidos em Deus, nós não prosperamos e não crescemos, a gente não consegue falar, eu não consigo discipular, porque eu tenho medo de discipular, eu tenho medo de disciplinar meu filho, minha filha. Eu tenho medo de virar e às vezes ter que fazer o que essa mãe fez. Vou deletar aqui, viu? E não é deletar por causa disso. Não, é deletar por amor. Eu quero te ver crescer. Eu quero te ver você em outros níveis. Gasta mais tempo no celular do que com relacionamento com Deus. Por onde isso vai te levar? Olha só, e essa pessoa que tem temor a homens, ela também tem tendências de mentir, porque ela quer aparentar uma coisa para homens que ela não é. Mas você pode fazer assim como o salmista fez. O salmista disse assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me os simples mortais? Não podem fazer nada. As pessoas que vivem na hipocrisia, elas refletem um falso Deus. Preste atenção nisso daqui, você que é cristão. Ai de vocês, mestres e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Os caras vivem uma coisa que não era, eles refletiam um Deus que não era. Você acha que uma viúva não sabia disso? Entrava lá, orava, fingia que era um negócio maravilhoso, mas comia toda a comida das viúvas. As mulheres que tinham dificuldade para sobreviver porque eram viúvas, às vezes não tinham filhos, necessitavam da ajuda de outros, do povo, da família. Esses homens entravam, causavam um mal.
E é isso que tem acontecido. Quando você olha nas redes sociais, quando você vai em algumas igrejas, você olha homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, mas não vivem o que a palavra fala. E o que acontece? Eles refletem um Deus falso, um Deus que não é verdadeiro. E se você está vivendo uma vida hipócrita, escuta o que eu estou te dizendo, você não reflete o Deus verdadeiro. É isso que acontece com você e comigo. Presta atenção, nós vivemos, quem vive na hipocrisia, vivem um falso evangelho e multiplica essa desgraça. Jesus falando para os hipócritas, ele fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazerem um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Jesus fala para esses caras. Eles não vivem um verdadeiro evangelho. Você está vivendo hipocrisia? Você não está vivendo um verdadeiro evangelho. Quantas pessoas têm ranço de evangélico? Quantas pessoas não querem nem ouvir falar de evangélico? Sabe por quê? Evangélico não é perfeito. Não é, gente. Mas muitas pessoas têm ranço de evangélico, de cristão. Por quê? Porque vivenciaram um falso evangelho. Pessoas vivendo um falso evangelho. Pessoas vivendo algo e multiplicando pessoas dessa forma. Pessoas que machucam pessoas em vez de serem instrumentos de Deus para sarar e curar e tornarem essas pessoas mais parecidas com Jesus. As pessoas que vivem em hipocrisia afastam as pessoas do verdadeiro Deus. Olha o que essa palavra fala. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. A pessoa que vive, não a realidade interior, mas uma aparência falsa, ela atrapalha pessoas a conhecerem a Deus. O que você está vivendo, meu irmão? Eu quero falar para você que é crente agora. Como é que você está vivendo a sua vida? Qual é a realidade, a vericidade daquilo que está no teu coração? Você aparenta uma santidade que não é a tua? Você aparenta ser um ministro que talvez você ainda não chegou naquele nível de ministração? Você aparenta ser uma mãe ou um pai perfeito que você não é? Foi triste às vezes, eu escutei isso muitas vezes quando eu cheguei aqui. Pastor, eu pensava que pastor não pecava. Fui aprender que pastor pecava com você. Falei, valeu, hein? Você fala os seus pecados lá na frente, nunca ouvi alguém falar pecado na frente. Isso é triste. Que às vezes, nós cristãos achamos que nós somos os caras. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui é hospital. Falei isso com 2 irmãos essa semana. A igreja de Jesus é um hospital. A sua célula deve ser um hospital. Quando você não tiver doentes lá, quando você não tiver pessoas feridas chegando e precisando de ser curadas, tratadas, amadas, precisando ser pastoreadas, às vezes precisando sim de uma disciplina. Mas para quê? Para acabar com a vida dela? Não, mas para chegar lá mais perto de Deus. Se na tua vida, se na tua célula não tem, se aqui na igreja parar de ter pessoas doentes, feridas, olha só, ou, presta atenção, ou Jesus voltou e a igreja falsa ficou, ou a igreja não estará vivendo como Deus quer que ela viva. Então presta atenção, aqui pessoas precisam ficar à vontade de levantar a mão na hora de um apelo e falar assim, eu estou sofrendo, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Você precisa entender e não ter medo de ser julgado por alguém. E você, meu irmão, você precisa criar essa cultura dentro do teu lar, onde o seu filho pode chegar para você e falar, pai, eu luto com pornografia, pai. Quantos pais nem sabem que os filhos estão lutando com pornografia? Quantos pais nem sabem que os filhos estão sendo abusados? Vão saber quando já está grande.
Sabe por quê? Porque a cultura do lar é quando o filho faz uma coisa de errado, o pai se desespera, fala, em vez de respirar fundo, não aparentar desespero. A gente tem que fazer isso. Não está sendo hipócrita, não. O filho não entende o coração do pai. Mas se você não mostrar segurança, que você está ali para ouvir, não para condenar, mas para conseguir fazer com que ele chegue em outro lugar, para conseguir fazer com que ele vença as lutas que ele está passando. Às vezes o seu filho está abrindo o coração sobre lutas na escola e ele pequenininho, lutas com um amigo, coisas que para você fala assim, isso daí não tem nem, eu tenho tanto problema, real, verdadeiro, meu filho vem com isso daqui. Dê atenção, abra a porta, ensine, trate como se aquilo fosse a coisa mais valiosa para você, que o problema dele é o teu problema, que as dores dele são as suas dores, porque quando você cria essa cultura no lar, você vai viver essa cultura aqui, e pessoas vão abrir o coração para você, pessoas vão chegar para você, pessoas vão querer, pessoas vão ficar à vontade no nosso meio, para vir aqui, na hora de um apelo, chorar e falar, eu estou precisando de Jesus. Sabe por quê? A mudança vem com o reconhecimento da verdade, não da mentira. Quando a gente fala para você levantar a mão aí, não é para a gente ficar olhando você e julgando você, é para você reconhecer onde você está. Quando o seu time ganha alguma coisa, o que você faz? Você pula com as mãos para baixo? O Brasil ganhou! Alguém pula assim? Por favor, se pular assim, manda esse vídeo para mim. Pode postar no Instagram. Meu irmão, quando o nosso time ganha, a gente levanta a mão, pula, sai batendo dentro de casa, a mão sendo com os filhos. Por isso que eu quero ter bastante filho. Fazer a fileira e sair batendo. Quando nós estamos alegres, felizes, meus irmãos, nosso corpo inteiro expressa isso. Quando nós estamos tristes, nosso corpo inteiro expressa isso. Quando a gente passa por desespero, nosso corpo inteiro expressa isso. A gente chora, a gente treme, a gente fica mal, a gente às vezes desmaia. A pressão baixa. Quando eu estou reconhecendo algo da minha vida, meu corpo inteiro também expressa isso. Quando eu adoro a Deus, em espírito e em verdade, eu não estou nem aí com que as pessoas estão ao meu redor, mas eu estou aqui focado nele, eu estou junto com meus irmãos, mas eu estou focado nele, eu não fico prestando atenção, será que alguém vai ver se eu estou levantando a mão? Será que alguém vai ver se eu pular? Não, eu pulo, eu danço, eu canto, eu regozijo, mas eu também me humilho. Talvez você está aqui assim, talvez você está lutando, você está passando uma barra, e você não está abrindo o coração, porque você tem medo de ser julgado. Preste atenção, se você viver na hipocrisia, você não vai prosperar, você não vai viver o que Deus tem para você, e você não vai crescer da maneira que Deus quer que você cresça. Quero chamar a equipe de adoração. Tenham paciência. Hoje a gente acabou um pouco mais tarde. Mas, meus irmãos, eu creio que Deus quer tratar algo no seu coração. Fica de pé comigo. Você pode repetir essas palavras que eu vou falar aqui? Repete isso daqui comigo, por favor. Eu sou... Mais forte. Eu sou muito mais do que a minha aparência. Eu sou aquilo que o meu coração revela em ações. É isso. É isso que você é. Agora eu vou dizer e pedir para você algo. Não seja quem você é. Parece contraditório. Espera. Não seja quem você... Desculpa, não seja quem você não é, não seja quem você é, mas seja quem Deus te chamou e te fez para ser.
É isso que você precisa ser. Você vai ver que vai ser muito mais leve viver a vida, sem ter que se esconder. Talvez hoje você vai ter que chegar lá em casa, no quarto com a sua esposa, com o seu marido, e abrir o coração de algumas coisas que Deus está fazendo. Presta atenção. Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai começar a construir coisas novas no seu casamento. Não brinque com Deus. Se Deus está mostrando, faça. E você vai viver uma realidade diferente na sua vida. O seu jeito e o meu jeito não dá certo, mas o jeito dele dá. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui diante do Senhor cada vida e cada coração. Não queremos ser, ó Deus, como vasos de barro cobertos de escória de metal, de prata. Nós queremos ser, ó Deus, pessoas verdadeiras. Nós não queremos aparentar ser quem nós não somos, mas nós não queremos também, ó Deus, aparentar sermos, ó Deus, mais santos do que não somos. Mas nós queremos viver, ó Deus, uma vida em constante santificação. Nós queremos viver uma vida em constante crescimento com o Senhor. Nós queremos viver, ó Deus, casamentos verdadeiros e reais. Nós queremos, ó Deus, poder ter o coração aberto para falar com pessoas que realmente podem nos ajudar e nos impulsionar a viver o que a Tua Palavra diz que nós devemos viver. Então, Deus, aqueles que estão lutando com coisas que estão ocultas, Pai, em nome de Jesus, eu peço, ó Deus, revela a eles. Deus, dê, ó Pai, a força que eles necessitam para chamar alguém para conversar, um líder de célula, ó Deus, um discipulador, ó Pai, ou até mesmo um pastor. Deus, em nome de Jesus, que Deus, o Senhor esteja fazendo algo aqui nessa noite, restaurando e transformando vidas, ó Deus, de uma forma tão profunda, Senhor, onde somente a Tua Palavra pode alcançar e chegar. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que haja humilhação, arrependimento e fé verdadeira aqui no nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.